A gente significou como sendo um guia para o nosso desenvolvimento. E aí, galera, bem-vindos a mais um Vida de Titã. No podcast de hoje a gente quer compartilhar uma época do Vida de Titã em que ele era só um hobby, não tinha nem canal ainda, e que eu e o Augusto a gente teve experiências que permitiram e possibilitaram e na realidade direcionaram a gente para criar o Vida de Titã, que foi um momento que a gente usou a parte social para nos condicionar a encarar desafios. E a gente fez isso de uma maneira que nem sempre foi muito saudável, mas a gente fez isso por muito tempo e nos trouxe resultados sensacionais, que inclusive foram experiências, né, que a gente teve, que permitiram que a gente teve aprendizados para que hoje a gente pudesse estar compartilhando. É isso aí. Eu achei que tu ia engatar e dizer quais foram algumas das experiências, mas eu posso trazer isso então. Durante muitos anos a gente sempre se obrigou a pelo menos 2 dias da semana sair de casa e conversar com pessoas novas. Começou com isso. Umas 2 só? Eu acho que era uma regra, assim... Sexta e sábado, né? Final de semana. Isso. Que era uma regra, assim, que não podia falhar, foram uns 2 anos. Não que a gente só fez isso 2 anos, mas que era uma regra, assim, que... Sexta e sábado tem que sair. Mas a gente fez isso por um bom tempo, muito mais do que 2 vezes a semana. Sim. É que eu quis começar... Devagarzinho? De baixo. Como a gente começou? Tá. Exato. Começou com essa regra aí de 2 anos. Isso foi em que ano, só pra situar? Eu não lembro. Foi 2015. 2015? Tá. Então 2015. Foi logo quando a gente voltou. Isso, logo quando a gente voltou do intercâmbio. Que a gente tinha como regra, então, sair de casa e conversar com pessoas novas. 2 vezes por semana. E já era mega desconfortável aí, né? Sempre ter que sair, não importa, tá chovendo, não tenho pra onde ir. Tinha que sair. E isso começou porque a gente queria aumentar nossa habilidade social, nossa dinâmica social. Saber interagir melhor com outras pessoas. E a melhor maneira, então, era praticando, né? Era realmente interagindo com outras pessoas. Que daí porque, parênteses aqui, a gente acredita muito que a teoria ela serve para acelerar o teu aprendizado na prática. Então, durante a semana, a gente estudava sobre e, final de semana, a gente ia colocar em prática. Isso foi bem difícil porque, como tu que deve estar assistindo aí ou ouvindo, não é fácil tu começar uma conversa com um desconhecido com o intuito de conversar, não só pedir uma informação, não só trocar 2 palavras, mas... Fora do que é socialmente aceito ou normal, né? Exato. Não só em bares e festas, mas também em supermercado, na rua. E isso se perpetuou por 2 anos até que a gente decidiu então mudar a chave e entrar num desafio de 30 dias em que todos os dias a gente ia fazer o que a gente chamava de desafio social. E isso foi em 2016, né? Isso já foi em 2016? Acho que sim. Tá, eu sou péssimo com anos, como a galera deve estar percebendo aí. Com datas, né? Porque com anos fica estranho. Mas voltando. Então... Era um desafio que todo dia ele ficava mais difícil, e essa era a ideia. Começava com pedir uma informação para alguém na rua e terminava com puxar assunto com uma pessoa que estava andando com os pais na rua usando fone de ouvido. Foi progressivamente se dificultando. Ou puxar assunto numa roda de pessoas de 10 pessoas que estavam num parque, chamar a atenção de todo mundo para fazer amizade com aquelas 10 pessoas. Ou falar com 30 pessoas diferentes em 2 minutos. Não era 32 minutos, era durante meia hora estar conversando com pessoas diferentes e no máximo, acho que era no máximo 5 minutos com cada pessoa e no máximo 30 segundos de intervalo entre cada grupo de pessoas. Era uma coisa assim. Mas teve um que era por máximo, cara, porque lembra que a gente foi num bairro aqui em Porto Alegre, que a gente tinha aqui em locais onde tinha muita gente nessa parte do desafio, porque tinha muitos desafios que envolviam ter muitas pessoas. E no bairro que a gente morava, ele era um bairro um pouco mais residencial, então tinha pouca gente na rua. A gente ia pro bairro Cidade Baixa, que é um bairro onde tem muitos bares. E eu lembro, cara, que a gente tava na João Alfredo, que é uma rua bastante cheia, porque tinha um monte de gente, porque a gente tinha que ter número. Mas, então? Mas o objetivo era conversar com muitas pessoas.
com intervalo curto. Isso, por isso que eu tenho isso na minha cabeça, que era um tempo limite com uma pessoa que tu ficava conversando e um tempo mínimo, limite também de que tu poderia ficar sem conversar com alguém, que era de 30 segundos. Isso eu lembro, tinha 30 segundos para ir de um grupo para outro, puxar a conversa de um grupo para outro. E foi bem Sim, difícil. chegava o ponto da gente não ter pessoas. A gente olhava assim, e daí como tinha 30 segundos, eu lembro que a gente saía correndo pra ter o próximo grupo, porque não tinha gente. Daí teve um dia, inclusive, voltando um pouquinho no desafio, que era uma terça de noite, chovendo, e nem eu nem o Augusto, a gente estava disposto a não fazer, e por consequência a gente morava meio próximo na época, a gente se encontrou e, cara, não tem ninguém aqui na rua aqui, a gente não tinha um tostão pra chamar um táxi, acho que nem tinha Uber. Não tinha Uber, eu acho. Acho que não. A gente não tinha um tostão de qualquer maneira. A gente vai ter que ir a pé, se dá mais ou menos uns 2 quilômetros, na chuva, para um bairro, então, pra Cidade Baixa, para um bairro onde tinha gente, para poder encontrar um grupo grande, o que eu me lembro, né, que a gente fez isso. Que eu acho que foi mais uma vez. Para poder fazer flexões numa rua movimentada. Daí a gente chegava no meio do grupo e tinha que, entre as pessoas, e tinha que fazer flexões. E só aproveitando para fazer o vínculo, então, o que aconteceu ao longo desses anos que a gente fez esse tipo de desafio, que a gente fez esse tipo de atividade? A gente proativamente, ao longo do tempo e conscientemente, a gente significou o medo ou o sentimento desconfortável, aquele sentimento de nervosismo, acho que é muito mais nervosismo, né? A gente significou como sendo um guia para o nosso desenvolvimento. E como nós éramos dois, é um negócio, e a gente começou a se conhecer muito bem, porque quando tu sai da zona de conforto com outra pessoa, tu descobre muito bem a outra pessoa também, tu conhece ela muito bem, a gente conseguia ler um ao outro de uma maneira muito sutil. Então, por mais que a gente, de repente se pegasse caindo na zona de conforto ou não querendo fazer... Tentando se enganar e criar motivos de Não, razões mas hoje eu gente... não preciso por causa disso, disso e daquilo, e o nervosismo tomando conta, o outro entrava na cena, o outro entrava na situação e dizia, cara, tu tá nervoso por causa disso, disso e daquilo, mas tu tem que ir, tu sabe. E isso doía muito, mas a gente aceitava e a gente ia lá e a gente fazia mesmo assim. E para não parecer algo que não é vinculado com a realidade, com a tua realidade, a gente sabe que é. Porque quando a gente pensa em desenvolvimento pessoal, em chegar naquela pessoa que tu quer te tornar, em realmente estar executando as coisas que tu quer executar, passa por um processo de desenvolvimento. Todo processo de desenvolvimento passa pelo desconforto. Então, tu mudar a tua relação com o desconforto é uma habilidade e uma sacada que vai acelerar muito o teu processo de desenvolvimento. O que a gente evoluiu nesses... Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Gabriel do Futuro para avisar vocês que a gente teve um pequeno problema com o áudio do gravador que a gente estava usando. Por isso que a partir de agora, o áudio que vai ser usado vai ser o áudio que a gente teve na câmera. Só que o conteúdo é muito bom, tem umas coisas muito legais que a gente falou a partir de agora. A gente recomenda muito que vocês perdoem essa falha nossa e sigam escutando até o final, tudo bem? Valeu, falou e fui! A gente fez isso todo final de semana. É algo que a gente não ganhou em livros. É algo que os livros... Esse legal, só quero lembrar, esses 30 dias foram seguidos, né? Todos os dias. Isso, esse desafio de 30 dias foram seguidos. Mas então, o que a gente fez ao longo desses anos, com essa dinâmica que a gente criou entre nós, foi desenvolver essa habilidade de conseguir, de maneira sincera, perceber o medo, não se afastar, não se jogar para a zona de conforto e agir mesmo assim. E, cara, se tu consegue desenvolver essa habilidade, tanto que é uma das coisas que a gente preconiza no canal Banho Gelado, que faz isso, tu vai começar a agir em outra velocidade. O principal que eu vejo dessa habilidade é que, sim, é um clichê, o que eu vou falar agora. Nós somos os nossos únicos limites, nós somos os nossos maiores sabotadores. E, olha que engraçado, é um clichê, porque todo mundo sabe, mas isso se perpetua. Nós continuamos sendo os nossos maiores sabotadores, mesmo nós sabendo, mesmo isso já ter se tornado um clichê. E o motivo disso é porque dói se livrar disso, dói superar isso, desenvolver a habilidade que tu não te torna mais o teu próprio limitante, em que tu usa esses limites de medo como guias para tu te superar, para indicar qual caminho tu tá receoso a seguir, onde é que tá a tua zona de conforto e conseguir abrir a porta e atacar o que tá do outro lado, como o David Goggins fala muito bem. E, cara, a gente precisou
guria, a gente precisou de muitos anos batendo forte nessa tecla até a gente desenvolver essa habilidade que a gente não conseguia mais se enganar em relação ao que nos dava medo e junto com isso conseguir agir apesar do medo. Isso é um processo que demora muito tempo para se tornar um hábito, para tu masterizar essa habilidade e o bonito disso é que quando tu masteriza, a tua evolução ela acelera exponencialmente. Porque agora é impressionante como a gente subestima a nossa habilidade em dificultar o nosso próprio crescimento. E quando tu desenvolve essa habilidade, então, de te sabotar muito menos, de conseguir agir apesar do desconforto, é como se tu acelerasse agora sem correntes te segurando, sem elásticos te puxando para trás. E por isso que o canal é muito baseado nisso, né? Em vencer o próprio desconforto, em fazer apesar do medo. Por isso que o banho gelado é o principal hábito que a gente grita, né? Que é o que traz muito o desenvolvimento, é o que traz muito a evolução. E tu que se está ouvindo esse podcast é porque tu com certeza está querendo te desenvolver, está querendo buscar mais. Eu tenho certeza que tem coisas que tu sabe que tu deveria estar fazendo em relação aos teus princípios, valores e objetivos e que tu não está fazendo por não querer passar aquele desconforto de fazer aquela coisa. Ficou bem confuso, mas a pessoa entendeu. Então, e é engraçado porque a gente sabe disso, tu sabe disso, só que tu continua não fazendo. E nós temos coisas que a gente continua não fazendo também, que a gente luta diariamente para chegar um momento, conseguir vencer e começar a fazer. Isso é uma luta interminável. E é isso, essa é a principal mensagem que eu acho que eu queria passar agora, identifica isso que está te causando medo, usa isso como um guia, vai lá e executa, coloca ação. Isso está com dificuldade de colocar essa ação, assiste os vídeos do nosso canal para descobrir como conseguir vencer isso. Eu acho que se tu ainda não... E isso a gente está falando do fundo do nosso coração, porque é algo que a gente realmente acredita. Se tu ainda não te sente confortável, te sentindo desconfortável, tu não está te desenvolvendo numa velocidade que tu poderia, com certeza. Tu está te sabotando. E a gente se sabota, que a gente falou, de uma maneira tão impactante que a gente nem percebe. E esse é o problema, né? A gente consegue, de maneira muito clara e assertiva, dizer o que a gente enxerga de errado na performance de todo mundo. Mas, em relação a nós, quando que a gente faz uma autoanálise em relação a gente? Nunca. Quando que a gente aponta para os nossos erros e tenta trabalhar neles com consistência? Muito raramente. Então, isso prova o fato de que o nosso ego é que está apontando as coisas das outras pessoas. Só que o ego não aponta para si próprio. Então, a gente acaba não trabalhando naqueles pontos que vão doer mais. Tu recomendou, eu assisti os podcasts com o Aubrey Marcus, tanto no Impact Theory quanto no Tim Ferriss, né? E achei muito interessante o ponto que ele trouxe, que a gente se desenvolve tanto quanto o tamanho dos desafios que a gente está se colocando na frente, né? Porque vão trazer desconfortos proporcionais, limites proporcionais, né? Digamos que a gente tem, que nem o Chris fala, que é o mentor nosso espiritual, áreas de sombra e áreas de luz, né? Áreas de luz sendo as áreas que a gente domina, que a gente está com bastante claridade em cima delas, e áreas de sombra sendo aquelas que a gente não domina. Quanto mais escura é aquela área, mais espaço para desenvolvimento a gente tem. Porque digamos que tu já tenha algo muito claro. Se tu melhorar ali um pouquinho, vai ser algo de nada. Tu já é muito bom. Tu vai ficar só um pouquinho melhor em cima de um muito bom. Enquanto que se tu ficar bom em algo que tu é muito ruim, cara, tu teve um enorme salto, certo? Então o que o Aubrey traz? Que esses grandes dragões são, na realidade, representam e mostram as nossas áreas de sombra. Então ele se colocou em situações de relacionamentos abertos. Relacionamentos abertos, cara, que coragem, realmente, porque é um negócio que já só de pensar, se tu nunca teve um relacionamento, talvez tu não consiga se identificar, mas só de pensar, tu já começa a ficar desconfortável, porque o teu parceiro representa muita coisa de ti, de como tu te enxerga. Então te expõe muitos pontos fracos. Só que exatamente esses pontos fracos são grandes dragões, são grandes áreas que tu precisa trabalhar. Então fazendo todo esse vínculo com o que a gente está dizendo, é tu te tornar capaz de enxergar essas áreas de sombra e estar confortável trabalhando nelas. É essa habilidade que a gente está dizendo para vocês desenvolverem. E se vocês não estão fazendo uma atividade diária que tire vocês da zona de conforto de verdade, a gente não está falando ler um livro. Ler um livro é muito bonito, mas é algo que tu já fez na vida, que tu já está acostumado, é o que tu já é bom. Aí tu vai lá ler meia hora a mais por dia. Show, vai te trazer benefício. Mas a gente está te falando em cutucar aquilo que dói, cutucar aquilo que tem muita sombra em cima e trabalhar todos os dias ali. Com certeza, tu ouvindo isso agora, tu pensou
em alguma coisa na tua vida na qual se encaixa as inscrições que a gente deu. Né? Que tá doendo. Só queria trazer um detalhe aqui, não precisa ser necessariamente algo que tu não fez ainda na vida. Tu falou agora na última, né? Só pra ficar claro. Pode ser algo que tu já fez, só que toda vez que tu faz dói muito. Aquela pontada do coração. E então aproveita esse insight que tu mesmo teve agora, esse fato que aquilo que encaixou perfeitamente nas características que a gente estava dando, aproveita para no fim desse podcast tu executar aquilo. E se não for possível agora, quando esse podcast terminar, tu pega o teu celular, abre a tua agenda e vê o horário no dia que tu vai ter um tempo livre para fazer aquilo e executa. E se tu pensar agora, mas eu não tenho tempo livre hoje para fazer, então não dorme. Cara, isso é pra tu, guria, isso é pra tua evolução. A tua evolução, esse salto evolutivo que tu vai dar, essa oportunidade que a gente está trazendo hoje tu finalmente enfrentar aquele medo, vale mais que uma noite de sono. Muito provavelmente tu não vai precisar sacrificar toda a tua noite de sono para fazer isso. Mas caso essa seja a opção, vale. Aproveita o destino te dá aquele um ponto que tu tá com dificuldade de encarar e aproveita então para hoje, agora ser o momento que tu vai encarar essa dificuldade, que tu vai abrir a porta e atacar aquilo que tá do outro lado. Não fira ninguém, por favor. É isso, não encoberte essa janela que acabou de se abrir. Acho que pelo podcast de hoje era essa mensagem que a gente queria passar com o vídeo de hoje. Se tu curtiu, deixa o like. Se tu gosta do nosso podcast, tá ouvindo ele no Spotify, fica ligado, toda semana vai sair episódio novo pelo vídeo de hoje aqui no YouTube. Era só. Valeu. Falou. E fomos. E aí, galera?